Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero conversar com você sobre vencendo a tentação. Vamos dar uma análise sobre como Jesus venceu a tentação. E você já sabe o texto, fica em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... Vamos parar aqui. Eu quero comentar uma coisa bem rápida com vocês aqui. Bem rápida não, na verdade faz parte dessa nossa análise aqui de como nós vamos descobrir como Jesus venceu o tentador. Bom, aqui a primeira coisa que a gente vê é que Jesus ficou 40 dias jejuando. Isso não é brincadeira, gente. A gente fica um dia, às vezes tá lá, tá aqui, tá passando mal ali, irmão. Mas eu quero te dizer hoje, olha o seguinte, Jesus estava jejuando. Quando foi que o tentador aproximou-se dele? Durante o jejum. O que eu quero te falar hoje? Uma das formas de vencer a tentação é o jejum. Jesus não vai simplesmente fortalecer, porque você ficou 2 horinhas de jejum, você tem que se dedicar mais, tem que dar seu máximo, seu melhor para o Senhor. Aqui, Jesus ficou 40 dias, a gente fica um dia ali às vezes, está passando trabalho às vezes. 40 dias, escute bem. Nesse tempo, Jesus ficou ali batalhando no meio do deserto e, se não me engano, em Lucas, que fala que ele ficou no meio de animais ali também, que colocaram medo nele, ele estava em jejum. E Jesus, quando chegou aqui, estava fraco carnalmente. Só que tem um porém. Eu gosto muito já pensei sobre isso, é muito interessante isso também, eu fugi um pouco do contexto aqui. Você pode ver que todas as tentações que o diabo aqui faz, não são tentações, possamos dizer, da carne, né? Porque olha bem, o diabo ele não diz, por exemplo, peça ao Senhor uma mulher e satisfaça os seus prazeres da carne. Não, de maneira nenhuma o diabo veio com essa ideia para o Senhor. Tanto que tem 2 pontos aqui. Por que ele não veio com essa ideia? Primeiro, porque ele conhecia a palavra, que o Senhor sabia que era errado isso. E por mais que, sei lá, o prazer da carne tivesse esse anseio, ele não deixaria isso acontecer, porque estava na palavra e Jesus sabia a palavra. Outro ponto, Jesus estava em jejum. Jesus não foi tentado algo referente à carne, porque ele estava em jejum. O jejum ele mortifica a carne e faz o espírito ter mais espaço, dá mais espaço para o espírito em você. Ou seja, você, possamos dizer, mata a carne e permite que o espírito nasça cada vez mais. Por isso que é importante nós vermos aqui. Jesus, ele venceu a tentação com o jejum. Isso é muito importante. Eu não estou brincando aqui, não estou falando uma coisa assim para dizer, ai, jejum, isso vai fazer você ganhar, não. Eu estou falando sério aqui. Isso é de verdade. O jejum ajuda não, fortalece de uma maneira extrema para vencer a carne, para vencer o pecado. Primeiro ponto importante, gente. Jesus venceu com o jejum. Tá passando por uma tentação? Vença. Mas vença com o jejum, porque é isso que o Senhor nos instrui a usar para vencer a tentação. O diabo ele vem, ele aproxima-se. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui é importantíssimo. Quando o tentador, o diabo, aproximou-se do Senhor aqui, olha só, vamos ler de novo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, ou seja, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites, se não me engano. E depois desses dias, aí sim o tentador aproximou-se. Aí sim ele veio para tentar. Veja bem, o tempo de jejum aqui, ele é muito delicado. Quando você vai jejuar, você tem que entender que algumas vezes pode ser que a tentação ela venha mais forte ainda. Porque o diabo ele não quer deixar, vou deixar de jejuar mesmo, vai ganhar, não. O diabo ele não quer deixar você ganhar. Ele quer que você perca. Ele quer que você se renda à carne. E no momento do jejum, ele provavelmente pode vir tentar você mais forte. E isso acontece no dia a dia. Você pode fazer um teste com você mesmo. Veja, jejue. Muitas vezes você vai ver as tentações, as provações, as coisas que vêm contra você podem ser sim maiores do que o normal que você está acostumado quando não está em jejum. Eu não estou dizendo que não vale a pena fazer jejum, que você vai ser mais tentado. Jejum é necessário, é importante, você precisa fazer. É uma das formas de vencer a carne. É uma das formas de dar mais espaço ao Espírito Santo de Deus em você.
porque senão a sua carne às vezes ela vai estar igualada ao Espírito e não vai deixar que o Espírito cresça, ou às vezes ela vai estar maior do que o Espírito Santo em você, ela vai estar, eu não digo maior que ele, mas eu digo que você vai estar dando mais espaço, você vai estar permitindo que a carne tenha mais poder sobre você do que o próprio Senhor em você. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. Não é porque muitas vezes a tentação pode ser maior no período, no momento de jejum, que você não vai fazer. Pelo contrário, você tem que ir porque você tem que ser provado. Eu quero te dizer uma coisa, haverão dias em que a tentação ela vai piorar demais. Se nós estivermos vivos até Jesus vir, nos últimos tempos, não vai ser nada fácil. E eu te digo uma coisa hoje, toda provação que o Senhor te coloca, agradeça. Porque, como eu disse, se você estiver no momento, se nós estivermos vivos ainda, na geração em que o Senhor vir para nos resgatar, nós vamos passar pelas aflições também. E nessas aflições, nós vamos ter que aguentar, passar por coisas tremendas. E isso que nós vivemos hoje é pouquinho. Eu creio que muitas coisas piores, a palavra diz, será coisas extremamente, os nossos olhos, a nossa mente não consegue imaginar dessas coisas. Porque são muito complexas, são muito aterrorizantes. E eu te digo uma coisa, toda aprovação que o Senhor te coloca hoje, agradeça. Porque às vezes Ele está te preparando com um pouquinho, por mais que seja, por menor que seja. Ele está te preparando com um pouquinho, porque depois lá na frente vai ser muito mais difícil. Agradeça essa aprovação que Ele está te colocando, que Ele está colocando na sua vida para te fortalecer, tá bom? Vamos continuar fazendo a leitura aqui, que eu quero ressaltar mais alguns pontos aqui com você. Tá bom? Vamos lá então. Aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais 2 pontos aqui que eu quero ressaltar com você que está me escutando aí. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa que o diabo fala. Ele te dá uma razão aqui. O diabo ele sempre vai te dar uma razão para você fazer. Ele nunca vai dizer, faz aquilo lá. Ele vai te dar uma razão para você fazer isso. E aí sim ele manda você fazer isso. Ele diz, já que tu é empresário, que tu manda um negócio aí, desvia um dinheirinho, tira um dinheirinho para te curtir tua vida. Pode curtir. Entendeu? Ele está te dando a razão. Você pode, você é empresário, você é o dono do negócio. Só que isso não é certo. O diabo ele não te conta isso. Ele vem com umas coisas assim que ele é convincente, ele é muito esperto. São milênios aprendendo, melhorando as táticas e tentando cada vez mais. Por isso que não é nada fácil vencer o diabo. Ele tem milênios de estudo para nos tentar. Não é fácil vencer. Porque se não é o Senhor na nossa vida, de maneira nenhuma nós conseguiríamos. Bom, vamos continuar aqui, tá vindo um ventinho abençoado aqui, o lugar aqui tá lindo, gente. Eu peguei um lugar aqui diferente pra gente estar gravando hoje e tá uma bênção. Vamos continuar aqui então, gente. Outra coisa aqui, pessoal. O diabo ele vem sempre com a razão para sua vida. Aqui nós temos 2 pontos. O diabo ele ataca com o quê? Você não vai estar rico e o diabo vai dizer, ei, trabalhe mais. Você tem R$1 trilhão na conta. E o diabo vai vir, ei, trabalhe mais, sei lá, roube mais, uma coisa assim. Ele não vai vir, porque isso não é uma necessidade tua. Aqui é claramente, olha só, Jesus estava em jejum 40 dias. Jesus estava morrendo na fome, irmão. Estava, sim, olha, em estado precário. Ele vem o quê? Se és filho de homem, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tem um detalhe muito interessante, uma vez eu vi o Rodrigo Silva mostrando, no lugar que Jesus estava no deserto, as pedras, elas eram muito parecidas com os pães daquela época. Ou seja, se tu colocasse um pão e uma pedra aqui, dava para assemelhar muito. Então Jesus estava no deserto, via pedras, se ele fosse muito assim seduzido, ele podia enxergar claramente uma pedra, um pão, querer comer aquela pedra. Entendeu? E olha só, o diabo ele tenta com uma necessidade de Jesus. O diabo vai vir tentar você com uma necessidade que você está tendo. Se você muitas vezes pode estar passando uma crise financeira e o diabo abre uma oportunidade, uma brecha para você. Quem sabe às vezes, vamos supor um exemplo bem ridículo assim, bem banal.
o seu amigo deixa, você está almoçando com o seu amigo e ele deixa R$ 200 em cima da mesa, ele deixa cair no chão, R$ 200, 2 notas de 100. O diabo vai lá e pega ali, você está precisando, pega! O diabo está te atacando com uma necessidade. Você está passando necessidade de dinheiro, ele coloca dinheiro na tua frente. Pega, não faz mal, pega. A consequência vem depois. Ele não te conta da consequência. Ele não te conta o que acontece depois. Ele vai ficar bem na dele. Preste atenção naquilo que é certo e errado. Por isso, é muito importante você ler a palavra. Esse é o ponto que eu quero falar agora. Jesus, ele venceu com o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quiser ver, está lá em Deuteronômio 8:3. Vamos até abrir aqui juntos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 8:3, se não me engano. Vamos ver aqui. Olha só. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O Jesus sabia a palavra, irmão. Ele estava preparado. Ele passou por jejum. Tinha neutralizado a carne ali. Estava fortalecendo o espírito dele. O Espírito Santo. E ele sabia a palavra. Ele tinha o que era necessário ali. A palavra, tu não tem noção. Ela é forte, ela é poderosa. Tanto é que em Romanos 1:16, vou até abrir aqui com você. Romanos 1:16 diz o seguinte: Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Olha só, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra de Deus, é o poder dele. É o poder do Senhor. Esse poder está à tua disposição. Se você preste atenção, comece a lembrar da palavra, estude a palavra, sabe, tenha sede, tenha fome de ler a palavra. Porque ela pode te capacitar, ela pode te dar força, ela pode te ajudar a vencer o pecado de uma maneira que você não tem noção. Se você começar a citar a palavra toda vez que for tentado, cita os 10 mandamentos, lembra, decora eles. São coisas assim que a gente acha, eu não cometo esses pecados, são muito gerais, ninguém mais faz isso, comete. Quem nunca mentiu? Tem pessoas que roubam, adulteram, e tem mais uma questão do adultério. Em Mateus 5:27, a Bíblia nos diz que Jesus passa a tratar o adultério como o olhar de desejar uma mulher. Então você não precisa estar no ato para adulterar. Se você olhar e desejar uma mulher, você já adulterou com ela. É difícil você olhar para os 10 mandamentos e não se encontrar em nenhum. Claro, que nós temos esse exemplo é Jesus, o único que não pecou. Mas vamos entender que hoje o nosso estudo é para vencermos o pecado. Não nascemos santos, claro, só o Senhor é santo, mas a palavra também nos diz: sede santos como o Senhor teu Deus. Vamos nos fortalecer nessa palavra, ter como mente, toda vez que vir uma tentação, cite isso também: sede santos como o Senhor teu Deus. Isso te dá força. Olha o Senhor, o quão grande, o quão maravilhoso é. Você olha a história de Jesus, você vê quão maravilhosa é a história. Busque ler a história do Senhor e querer parecer cada vez mais com Ele. Certo? Hoje eu quero te convidar a sempre usar as Escrituras, jejuar, tomar cuidado com aquilo que o diabo te oferece, porque ele sempre vai vir atacando com uma necessidade sua. E ele também sempre vai tentar vir com razão para cima de você. Ele nunca te conta o que vai acontecer depois, mas ele te diz: ei, faça isso, porque aquilo. Entendeu? Vamos tomar cuidado. Isso é uma coisa diária. Você não vence um dia o diabo, o pecado, no outro dia ele para de vir. Não. Ele continua persistente. Tanto é que depois que Jesus é tentado no deserto pelo diabo, no final diz que o diabo se retirou, mas não, desapareceu para sempre da vida de Jesus. Não, ele continuou rodeando. Jesus estava por ali, o diabo provocava
provocava situações erradas entre os discípulos. Tanto é que Pedro, quando Jesus, se não me engano, Jesus fala que ele vai ser crucificado, Pedro diz, não queremos isso, alguma coisa do tipo. E Jesus diz, sai-te, Satanás, alguma coisa assim. E olha só, não é que era Satanás ali, mas era que Pedro estava sendo influenciado pelo diabo, por Satanás. Entendeu? Mas eu quero orar com você hoje para a gente estar melhorando sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais essa mensagem. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor venha estar nos capacitando, venha estar nos dando força, Senhor, para resistir ao pecado, para negar a vontade da carne. Que possamos nos dedicar à Tua Palavra, que possamos lembrar sempre das Tuas Escrituras para vencer, para negar, para usar contra o inimigo, Senhor, toda vez que vier oferecer coisas boas, Senhor, mas que no final não valem a pena, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos, que o Senhor venha estar nos fortalecendo, fortalece nosso espírito, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos, fica conosco. Amém e amém, Pai. Bom, obrigado pela sua presença aqui na mensagem, deu um videozinho bem grande, mas é isso aí, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.